Boa noite, igreja, que a paz seja convosco, amém? Nós estamos aqui reunidos mais um dia para iniciarmos o nosso culto de domingo, na nossa igreja, momentaneamente online, mas o mais rápido possível nós estaremos reunidos novamente. E vamos ler uma palavra que está lá em Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. A oportunidade de buscar a Deus, uma das oportunidades que nós temos é agora. Então não perca a oportunidade. Busque a Deus, aproveite esse culto, entregue o seu coração a Ele. E nós vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos esse culto ao Senhor, entregamos esse culto ao Senhor, Deus. Que ele possa ser agradável ao Senhor, que tudo que for apresentado aqui, o Senhor possa se agradar, Deus. Corrija o nosso coração, se tiver que desfazer o nosso pensamento e fazer da maneira com que Tu queres, Deus, que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora, irmãos, a um louvor abençoado e logo mais a palavra de Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos aqui juntos para contar sobre um Deus soberano, um Deus bom, um Deus tremendo, mas que ainda assim, apesar de toda a glória, toda a majestade dele, ele se importa conosco. Ele olha para nós e além de olhar para nós, ele olha para os nossos corações. Ele sonda os nossos corações, ele sabe exatamente de tudo sobre as nossas vidas. Ele recebe. Qualquer louvor que for sincero, Deus recebe. Então, que hoje nós possamos cantar com esse coração aberto, reconhecendo de que Ele é soberano, majestoso, um Deus forte. E também reconhecer que diante de toda essa força, toda essa grandeza, nós somos completamente, 100% dependentes do amor e da misericórdia de Deus. Amém? Amém, Senhor Jesus. Papai, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer por essa semana, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, para te agradecer por tudo que o Senhor é para nós, Deus. Hoje, nessa noite, nós queremos te pedir para que o Senhor abra os nossos corações, para que os nossos corações humanos, falhos, fracos, possam reconhecer, Jesus, de que o Senhor é o Deus forte de quem nós precisamos, de quem nós devemos depender. O Senhor é o Deus soberano que coloca cada estrela em seu determinado lugar. O Senhor é o Deus soberano que sabe de cada detalhe sobre cada canto desse mundo, mas ainda assim o Senhor escolhe olhar para nós, o Senhor escolhe sondar os nossos corações, se preocupar com os nossos sonhos, papai. Então, Jesus, que nós possamos reconhecer toda essa grandeza e nos fazer vulneráveis a elas, papai, vulneráveis à sua misericórdia, à sua graça e à sua grandeza, pai. Em nome de Jesus, Deus.
estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade, te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti, Pai. Derramar perante ti os meus anseios. Minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar. Ensina, Pai, o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Me ensinar, pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Abro meu coração pra ti. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me com
conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Amém? Agora chegou o momento da palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Hoje o texto está lá em Lucas 15. Nós iremos ler do 11 ao 24. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe pedirei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar pela palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu venho aqui, Senhor, me colocar na Tua presença, Senhor, como mensageiro da Tua palavra, e que tudo o que sair daqui da minha boca, Senhor, que possa encontrar morada nos corações, e que o Senhor prepare a terra boa, a terra fértil, Senhor, para que possa dar frutos para a glória do Teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, conduza essa mensagem e que ela possa alcançar o alvo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Jesus Cristo no seu ministério curava, libertava, operava milagres e maravilhas e principalmente ensinava. E um dos métodos de ensino utilizados por Jesus eram as parábolas. Mas o que é uma parábola? Parábola é uma história curta, eu pesquisei sobre isso e lá diz que parábola é uma história curta, cujos elementos são fatos da vida cotidiana. E esses acontecimentos ilustram uma verdade moral ou espiritual. Então, é a definição de parábola. E o capítulo 15 de Lucas começa com a Bíblia dizendo, se nós lemos lá no capítulo 15, o 1 diz assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, o capítulo 15 de Lucas, 1 e 2, começa com a Bíblia dizendo que pessoas vieram ouvir o que Jesus tinha a dizer, e isso gerou uma indignação no meio dos fariseus, que reclamavam entre eles que Jesus recebia e comia com pecadores. E a partir desses comentários aí maldosos, Jesus começou a contar algumas parábolas. Ele falou na sequência aqui da parábola da ovelha perdida e falou também a parábola da moeda perdida. E depois dessa parábola da moeda perdida, Jesus começou então a falar sobre uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia e também é hoje o tema da nossa mensagem, que é o filho pródigo. No capítulo 15, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. A Bíblia diz aqui com quem nós estamos lidando aqui. Quais são os nossos personagens? A Bíblia fala que aqui logo no começo, no capítulo 15, versículo 11, que existia um pai e 2 filhos. E um desses filhos chegou para o seu pai e pediu a sua parte da herança. O que eu acho interessante é que geralmente a herança é repartida entre os filhos quando o pai morre, né? E nesse caso não. O filho já requisitou a sua parte da herança com o pai vivo. Já tem alguma coisa estranha aí. Mas aí o que aconteceu? Esse pai, a Bíblia diz que esse pai foi e repartiu a sua herança. E no versículo 13 e 14, continuando, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidade. Então no versículo 13 e 14, depois de ter pegado a sua parte da herança, o que esse rapaz fez? Esse filho, ele foi embora para uma terra longe, saiu de perto da presença do seu pai, debaixo do teto do seu pai, e foi para longe. Gastou tudo que ele tinha, e ainda a Bíblia deixou bem claro que ele gastou irresponsavelmente. Depois que ele ficou sem dinheiro, o que aconteceu? Houve uma crise na região que ele estava, e
uma grande crise, na verdade, e ele começou a passar necessidade. Vamos lá, continuando no versículo 15 e no 16. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, e ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Bom, esse rapaz, ele se viu, então, ele tinha muito dinheiro, que ele pegou a parte da herança dele, gastou tudo de forma irresponsável e se viu passando necessidade. Então, qual que foi a ideia dele? Pediu um emprego. Só que a gente sabe que no momento de crise é muito difícil, né, arrumar emprego, porque está todo mundo com dificuldade. Hoje em dia as empresas com dificuldade, naquele tempo não era diferente. Então, o emprego que tinha, a fome era tanta, o desespero era tanto, e ele não achava emprego. Qual que é o emprego que ele encontrou? Ele pediu emprego numa fazenda para cuidar de porcos. E a Bíblia diz que qual era a intenção dele? Ele pensou no coração dele, eu tô morrendo de fome. Se eu começar a cuidar daqueles porcos ali, eu vou pelo menos poder comer a comida junto com eles. Vou dividir a comida dos porcos. Olha o desespero desse rapaz. Olha o que ele tinha antes, o que ele abriu mão e aonde ele se meteu. Só que no versículo 17, a Bíblia diz que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? No versículo 17, veio uma reviravolta na vida desse homem. Ele tinha, como eu disse, ele tinha tudo na vida dele, ele abriu mão de tudo para viver uma vaidade dele, porque ele tinha a proteção do pai, ele tinha o suporte do pai, ele abriu mão de tudo para viver uma aventura. Só que as aventuras são passageiras, né? E ele abriu mão de tudo por essa aventura. Só que quando ele chegou no fundo do poço, ele percebeu a besteira que ele tinha feito. E na hora que ele estava passando necessidade e acabado, ele lembrou. E no versículo 17 veio a reviravolta na vida dele. A Bíblia diz que ele caiu em si. Porque, irmãos, os amores, as sensações da nossa vida, elas mudam. Mas a convicção do que é certo, ela continua na nossa vida. E a Bíblia diz aqui que ele caiu em si. E no versículo 18 e no 19, a Bíblia diz aqui, que ele... eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele se lembrou, irmãos, no versículo 18 e no 19, ele se lembrou de quem ele era filho. E mais do que isso, ele se lembrou quem era o seu pai. O homem que o protegia, o homem que não deixava faltar nada para ele, o homem que dava todo o suporte que ele necessitava. Ele lembrou: eu sou filho de um homem bom, mas mais do que ele ser filho de um homem bom, o pai dele era um homem responsável. E no versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. No versículo 20, ele colocou o plano dele em ação. Vocês se lembram? Ele tinha a intenção de pedir para o pai dele para se tornar um dos seus empregados. Ele pensou assim: poxa, eu estou sofrendo aqui, mas eu estou dividindo comida com os porcos. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Então, na ideia dele, o que ele pensou? Eu peço um emprego para o meu pai e como pelo menos igual aos empregados do meu pai, que eu vou estar comendo melhor do que aqui. Só que no versículo 21, no versículo 20 ainda, a seguir levantou e foi para o seu pai.
E estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. Ele tinha pensado: eu vou pedir emprego para o meu pai e vou me tornar um dos seus empregados. Só que quando o pai dele o viu, o pai dele não lembrou de nada que ele tinha feito. A Bíblia diz que ele levantou, o abraçou, correu até ele, o abraçou e o beijou. Se esqueceu de tudo que tinha acontecido. E hoje em dia muitas pessoas podem até falar: poxa, esse rapaz aí largou tudo que ele tinha, menosprezou o pai, ele não merece. Só que mais pra frente a gente vai entender por quê. E no versículo 21, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. No versículo 21, meus irmãos, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu: pai, eu não sou digno. E o versículo 22 ao 23, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. No versículo 22 e 23, o pai reconheceu o seu filho. O filho pensou em falar... Você lembra que o filho planejou falar: pai, me torna um dos seus empregados? E o pai disse: filho, esquece isso, filho. Você já sofreu demais, chega. E ele deu uma ordem para os seus empregados. Ele falou: cuidem do meu filho, tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, sandália nos seus pés, preparem o melhor bezerro que tiver na fazenda, preparem para ele, matem-no. E no versículo 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A frase quando muitas pessoas dizem: poxa, esse filho não merece isso, ele menosprezou o pai, desperdiçou tudo que o pai tinha. Só que o que faz a diferença está aqui no versículo 24. É a frase que nos fez ter uma noção da grandeza dessa alegria desse pai. Para esse pai, esse filho estava morto. E nós não temos a noção do que é um filho ressuscitar. Vocês imaginam, na cabeça desse pai, o que ele comparou? Era como se um filho que tivesse morrido tivesse tornado a viver. Então, tudo que tinha passado para trás, nada se comparava ao prêmio de ter o seu filho de volta. Então, esse pai, a alegria que ele teve da ressurreição, vamos, entre aspas, né? A ressurreição do seu filho passou por cima de qualquer outra decepção que esse pai possa ter tido. Do choro que esse pai possa ter chorado quando ele foi embora. Da tristeza, da amargura que esse pai sentiu. A alegria foi tanta que ele passou por cima de qualquer coisa. Nós não temos noção do que é um filho ressuscitar. E esse pai sentiu isso. Um filho como se estivesse morto se tornasse a vida. E essa parábola, nós lemos aqui até o versículo 24, e a parábola continua e conta a história do outro irmão, né? Só que eu quero parar hoje na história desse irmão aqui, o pródigo, o filho pródigo. E a palavra pródigo, eu pesquisei, significa esbanjador, gastador. Eu quero parar aqui hoje na história desse filho que gastou todo o seu dinheiro, que esbanjou todo o seu dinheiro. E vocês se lembram, no começo da mensagem, que Jesus começou a contar essa parábola para rebater as críticas feitas pelos fariseus, né? Porque ele recebia e comia com os pecadores.
Mas, irmãos, Deus está sempre disposto a receber um pecador arrependido. Só que assim como aquele filho que escolheu ficar longe do seu pai, aquele filho esbanjador, aquele filho que deu as costas para o seu pai, aquele filho que abriu mão da proteção do seu pai, da presença do seu pai, você sabia que nós também, através das nossas atitudes, muitas vezes viramos as costas para Deus? E se você... Eu queria trazer a mensagem hoje nesse sentido. Você que está assistindo esse vídeo, você que está tendo contato com essa mensagem hoje, você que está ouvindo essa mensagem hoje, se identificou com esse filho e você reconheceu que está longe do pai, hoje é o dia, meu irmão. Hoje é o dia de reconhecer que errou. Hoje é o dia de tomar uma atitude, assim como aquele rapaz teve a grandeza de ter o reconhecimento do seu erro e, mais do que reconhecer, tomar a atitude. Aquele rapaz, ele foi na direção do pai dele com o coração quebrantado. Então, assim também, você que está ouvindo essa mensagem hoje, reconheceu que tem falha, você reconhece que tem falhado com Deus. Toma atitude hoje. Vai na direção do Pai. Quebranta o seu coração. Pede perdão. E eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza que antes de você abrir a sua boca, Deus já te perdoou. Por quê? Antes de você falar perdão para Deus, você já sentiu verdadeiramente o perdão em seu coração. Você já sentiu a vontade no seu coração de pedir perdão a Deus. Então ele reconhece, ele não resiste a um coração quebrantado. E assim como aquele pai, meu irmão, Deus não vai deixar você nem terminar de falar. E ele vai te perdoar. Porque a alegria do pai é um filho, assim como eu era morto e ressuscitei. E assim eu sigo a minha caminhada de fé com Deus. Você também que está afastado dos caminhos do Pai, você também pode voltar e abraçar o Pai, e o Pai te beijar. E trazer você de volta para a casa dele. E preparar a melhor roupa, e colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. E preparar o melhor almoço, o melhor banquete para você. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, foi tocado por ela, e você percebe que essa mensagem foi para você, direcionada para o seu coração. A hora é agora. Nós vamos orar. Abre o seu coração e pede para Deus. Fala: Senhor, eu estou afastado dos teus caminhos, mas eu quero voltar. Nem que seja para ser um dos seus empregados. E eu tenho certeza que Deus vai te colocar de novo no lugar de filho. Essa mensagem é para você, meu irmão. E você sabe que é para você. Que em nome de Jesus você volte para a casa do Pai. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem possa alcançar aquele filho que está longe da sua casa, Senhor. Que essa mensagem possa tocar o coração daquele que está longe da tua casa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu peço por essa vida que está agora aqui, Senhor. Arrependida, Senhor, está com o coração quebrantado, está voltando para sua casa e ela quer abraçar o Pai, Senhor. Senhor, vem com o teu manto de amor, Senhor, e abraça essa vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo haja nessa vida, Senhor. E que a tua glória se manifeste sobre a vida do meu irmão,
e que daqui para frente, Senhor, possa ser uma nova história, Senhor, dele. E que qualquer um que vier ao Senhor, Deus, possa encontrar, Deus, um Pai amoroso e um Pai preparado para cuidar bem do seu filho, Senhor. Um Pai que protege, um Pai que corrige quando necessário também, Senhor. Estamos em Tuas mãos, Deus. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Toca o coração do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Deus, e amém. Amém, meu irmão? Que essa palavra possa abençoar a sua vida, porque Deus tem o melhor para você. O mundo não tem nada para oferecer para a gente, mas Deus tem o melhor para a gente. Amém? Que você possa ter uma semana abençoada e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce e suave consolação do Espírito Santo de Deus possa ser na sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.